pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Erilton e nós vamos começar agora mais um podcast aqui da Distros Education, conversando hoje com o Sérgio Alexandre, que é o nosso técnico de informática, né? Também trabalha como design, ele fez cursos na área, né? Inclusive ele sempre tá aí trabalhando em agências, né? Coisas desse gênero. Ele vai contar um pouquinho da experiência dele com relação a clientes online, né? Que é o assunto que nós vamos estar trabalhando hoje. E para opinar em contraponto, nós trouxemos aqui o Wanderson Reis, que é o nosso psicólogo, e ele vai falar como nós podemos estar tratando clientes online de uma maneira um pouco mais confortável, um pouco mais persuasiva, como que nós podemos usar estratégias psicológicas para poder estar lidando com esse público, com essa clientela, né? E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo, é uma honra estar participando, né, dessa entrevista aí com o nosso amigo Sérgio Alexandre. E vamos lá, vamos levar esse tema adiante, dar algumas dicas aí, né, que aprendizado sempre é útil, ainda mais agora para lidar com as pessoas por meio da internet, ainda mais quando se trata de clientes, né? É um assunto super importante. Na tua opinião, Sérgio, tu acha que trabalhar com clientes online tem diferença do presencial? Ambos os lados eu não gosto muito de ter essa interação com o cliente, né, no caso, porque eu tive uma experiência ruim com o cliente e por causa disso, eu também tenho um temperamento às vezes um pouco mais estourado, eu acabo perdendo a paciência com o cliente às vezes, não de querer agredir, claro, né? Mas sim, às vezes assim, realmente de querer enjoar também a si mesmo, assim. Tanto que quando é no online, quando o cliente ele é um cliente assim, muito complicado, eu peço para ele como que é o que ele quer uma arte, por exemplo, que eu trabalho com design também. Aí tipo, às vezes eu explico uma coisa, aí tipo, depois ele pede alteração explicando outra coisa totalmente diferente, entendeu? Como aqui agora mesmo, eu tô desde ontem fazendo a mesma arte pro cliente e a terceira alteração que ele tá pedindo, entendeu? Foi como eu mandei para ele agora, ó, é o seguinte, a próxima alteração vai ter custo adicional, por alteração, entendeu? Então, ou seja, porque é um estresse, entendeu? Querendo ou não, é um estresse que a gente passa, assim, tem gente que gosta de falar com o cliente, tem gente que não gosta, são tipo de gente que eu não gosto muito de falar com o cliente, eu prefiro ter alguém para atender por mim, né? Justamente para evitar esse tipo de atrito, né? Que é até uma coisa chata, né, no caso, eu ter que falar por cliente e eu não quero atender ele, entendeu? É uma coisa que eu não queria, entendeu? Mas por eu já ter lidado com muito tipo de cliente, às vezes eu prefiro não lidar com nenhum cliente, entendeu? Eu gosto que lidem com o cliente por mim, então, ou seja, mas o lado bom de a gente atender o cliente pessoalmente, às vezes é a expressão. Às vezes o cliente pode falar uma coisa, eu posso interpretar de uma maneira totalmente diferente, entendeu? Ele pode falar uma coisa que eu posso achar que ele está sendo arrogante comigo, sendo que é apenas o jeito dele, e assim vice-versa, entendeu? Eu posso responder ele de uma maneira e ele achar que eu estou sendo arrogante com ele, sei que na verdade é apenas o meu jeito, mas se a gente fizesse pessoalmente, só de eu olhar para a expressão facial dele, eu iria perceber se ele estava sendo arrogante comigo ou não, entendeu? Então tem essa diferença, entendeu? Mas eu pessoalmente mesmo assim, eu prefiro realmente assim atender em casa, cara, online, porque eu atendo no meu tempo, não vou precisar ficar me afobando, entendeu? Se eu tiver alguma dúvida, como por exemplo, se eu tiver pessoalmente com o cliente, eu tiver uma coisa que eu não estou entendendo o que está falando, entendeu? Eu vou poder parar um pouco para analisar, não vai ficar aquela correria toda, não vou ter aquela pressa para responder. Então eu prefiro realmente assim, às vezes atender online do que pessoalmente. A linguagem corporal é super importante de ser observada, né? Uma vez que quando a gente está fazendo um contrato ou lidando com um cliente através da internet, a gente acaba não observando a linguagem corporal e às vezes a gente acaba não entendendo ou entendendo de forma equivocada o que o cliente acaba dizendo. Também pode acontecer de o cliente ser indeciso com relação ao que ele quer, ou ele mesmo não sabe o que ele quer, entendeu? E fica pedindo para a pessoa fazer um projeto, depois refazer o projeto, depois refazer o projeto de novo, porque o próprio cliente ainda não decidiu o que ele quer, ele tinha uma ideia, ele mentalizou um projeto, só que como nenhuma das ideias conseguem corresponder, nenhum dos projetos apresentados conseguiu corresponder ao que ele queria, né, pode acontecer esse enclave que acaba prejudicando tanto quem está fazendo o projeto quanto o cliente, né? Porque a gente, por exemplo, vou montar um cardápio de um restaurante, então eu tenho que ter bem uma ideia básica do que eu tenho a oferecer no meu restaurante e do que eu vou pedir para ser colocado no cardápio. Agora, quando eu não tenho uma noção exata do que eu vou ter no restaurante, ou quando eu basicamente não sei como eu quero que funcione, né, eu acabo vendo vários modelos na internet
e nenhum daqueles que me foi apresentado é correspondente àquilo, o cliente pode também se tornar bem indeciso, né? Com relação à linguagem corporal ainda, a internet ela tem esse enclave, tem a comodidade, eu não preciso sair de casa para fazer alguns negócios, entretanto, né, tem o seu contraponto, que é a nossa comunicação fica um pouco prejudicada, entende? Às vezes existe realmente, como ele falou, vários tipos de clientes, e alguns têm uma linguagem, como é que eu posso dizer, mais ríspida, outros têm uma linguagem mais, como é que eu posso dizer, mais clássica, e isso pode ocasionar vários erros de interpretação, tanto do que está sendo dito, quanto da forma como está sendo dito. Entendo aí os enclaves que acabam acontecendo, né, durante essa negociação. Interessante que quando vocês forem fazer algum tipo de contrato com o cliente, né, já deixa claro, né, que tantas alterações vão ser feitas, que o valor do depósito tem que ser feito 50% no início, né, e 50% na conclusão do projeto, para não haver esse tipo de problema, né, do tipo, eu estou muito indeciso, vou cancelar o projeto, e aí você acaba ficando na mão, né? Então é legal ter esse tipo de aplicação, já coloca logo no contrato 50% na entrada, 50% no final, tantas alterações são possíveis, detalha o projeto direitinho, né, para realmente ter uma comunicação mais fluida. Eu sei que online é mais difícil trabalhar, mas é importante sempre ter uma comunicação bem fluida e importante com o cliente. E nesse quesito de comunicação, eu queria saber, Wanderson, o que você fala assim para pessoas como o Sérgio, que tem um pouco mais de dificuldade, às vezes não tem tanta paciência para lidar com o cliente, porém somente ele é a única pessoa que pode se comunicar com esse cliente. Que tipo de exercícios mentais, que tipo de terapia assim a gente pode fazer para se acalmar, para poder se comunicar melhor com o cliente, porque é ele sozinho para trabalhar com aquele cliente, não tem uma pessoa para terceirizar essa comunicação. Como é que se procederia nesse caso? Quando a gente trabalha no RH, por exemplo, a gente acaba fazendo entrevistas e vendo o perfil das pessoas, né? No caso dele, ele não gosta de lidar com o cliente, mas o trabalho dele o obriga a lidar com o cliente, a gente vê que não se encaixa, entendeu? Ele poderia terceirizar, poderia ter uma pessoa só para isso, só para se comunicar com o cliente, entendeu? Ele não se estressaria, o serviço seria passado para ele, seria como se fosse um intermediário, entendeu? Como, por exemplo, vou fazer a matrícula na escola, eu falo com um atendente. Vou fazer um projeto com ele, eu passaria com um atendente, entendeu? Daria tudo o que eu ia querer do meu projeto, como eu ia querer, entendeu? O cliente tem uma ideia na mente, ele já vai fazer o projeto tendo mentalizado a ideia do que ele quer. Agora, são vários pontos delicados, né? Porque lidar com pessoas não é fácil, entende? Então, ter um treinamento para isso, às vezes, é super recomendável. Ele pode também lidar com o cliente, mas é como eu digo, já que ele não tem perfil, ele gastaria, como nós podemos dizer, mais energia psíquica para lidar com um cliente difícil. Por exemplo, aqui nós temos vários... durante um contrato online pode acontecer vários enclaves, entende? Do cliente não saber o que quer, dele não saber explicar o que quer, dele estar indeciso, é porque o cliente em si ele já tem várias peculiaridades, assim como o atendente, né, ou no caso quem vai fazer o projeto, o Sérgio, ele já tem outras peculiaridades. Seria interessante ele mostrar uma lista de projetos já feitos e o cliente escolher aquilo que caminha mais ou menos para a ideia do que ele quer no final. Por exemplo, eu tenho 10 tipos de cardápio, eu mostro para o meu cliente 10 tipos. Dentre esses 10, ele diz 2 ali que se identificam mais ou menos com o que ele quer. E eu, em cima desses 2 modelos, faria 2 tipos. Ou iguais, ou semi-iguais, ou diferentes, entende? De contrato. Isso, aí eu, no final, daria essa escolha. Olha, você escolhe esse ou esse. O que você acha que precisa mudar? Qual desses 2 vai ser? Tu já tá dando uma gama menor, entendeu? Para ele ficar menos perdido nesse caminho dele pensar e dele procurar. Tu já tendo apresentado para ele as ideias pré-prontas, no caso. Na tua opinião, Sérgio, tu acha que assim, o que é mais difícil em se comunicar com um cliente pela internet? A parte mais difícil de lidar com o cliente
é lidar com o cliente pra mim, entendeu? Tipo... no modo geral, entendeu? Não, mas assim, no online, o que é mais difícil? Cara, no online é a falta de paciência do cliente. Porque o cliente está acostumado a chegar na hora contigo pessoalmente e tu já fazer o trabalho na hora que ele quer, entendeu? É o famoso flanelinha de arte. Exatamente. E, tipo assim, e tem uma coisa que eu sempre digo, eu falo bem assim, seguinte, metade do valor depositado agora eu começo a fazer a arte, eu só entrego depois de depositar o resto do dinheiro, entendeu? No caso. Mas se no caso fosse uma arte, por exemplo, assim, para uma fachada, para um banner, para um adesivo, para porta, né? No caso é metade de entrada e o resto uma entrega. Agora, no caso for arte de mídia social, tem que ser pago na hora para mim, senão eu não faço. Porque já aconteceu de eu fazer a arte, entendeu? E eu enviar pro cliente e ele pegar ele não me pagar, entendeu? Ficar me enrolando. Então hoje em dia eu sou bem rude mesmo. E a minha arte, se ela é cara, no caso. Por uma arte, para uma mídia social, eu cobro R$50. Entendeu? R$50. Às vezes na camaradagem, assim, pela amizade, assim, às vezes eu faço 70, 80, assim, 3 artes, assim, né? No caso. Aí tem gente que fala, tá caro, não sei o que, começa aquele choro, entendeu? Eu falo. O primo cobra mais barato. Exatamente. Aí, se tem uma coisa que eu sempre falo, às vezes pode até ser assim, uma arrogância da minha parte, eu sei que é o seguinte, eu não me vendo, no caso. Eu não me vendo. E eu nem vou querer me comparar também com designer de esquina, no caso, né? Que são aqueles famosos designers lá que se formam no YouTube e tal, tudinho, não sabe fazer muita coisa, não sabe o que é tipografia, diagramação, essas coisas e tal, tudinho. E eu falo que minhas artes realmente são bonitas, minhas artes. Então, como eu falo, uma comparação, patrão, existe a Biscola e uma Coca-Cola. Você acha que a Coca-Cola ela vai baixar o preço dela por causa da Biscola? Eu não vou baixar meu preço por uma pessoa que eu sei que é inferior, entendeu? A Coca-Cola sabe que a Biscola não tem concorrência com ela, então ela nunca vai baixar o preço dela. Então essa é uma das maiores dificuldades com o cliente, entendeu? Às vezes a falta de compreensão, né? Às vezes ele não quer entender a qualidade do seu serviço, no caso, e também o prazo de entrega. Eu falo, 3 dias de prazo de entrega, se for uma arte, né, no caso, porque tem toda aquela elaboração, tem que ter a criatividade, tem o processo de criação e tal, tudinho, ele vai pedir alteração. Aí tem cliente que, por exemplo, pede hoje, e o cara chega assim, passa 3 horas, e aí, tá pronto? Entendeu? Aí, tipo, eu não tô no planejamento ainda, tô no esboço da arte ainda. O design, ele tem vários gastos, né, dessa decorrência, ele estuda, ele planeja marcas, ele compara as marcas, entende? Há um estudo, ele se forma nisso, ele investiga, vai atrás de outras marcas, né, que já foram criadas e infelizmente acontece, né, do cliente querer colocar um preço inferior ao que o produto realmente está oferecendo, uma vez que ele acaba dizendo, o fulano, meu primo, ciclano consegue fazer isso pelo 1/4 do valor, no caso, mas concordo aí com o Sérgio, né, na parte de quem tem que botar o preço no seu produto é você e a qualidade do seu produto você conhece. Então a comparação da Coca-Cola e a Bis foi super feliz, é uma ótima comparação, entende? Se você sabe que seu produto é mais caro, você cobra mais caro. Você não pode ficar abaixando o preço, porque desvaloriza seu produto e você continua tendo todo aquele trabalho de ir atrás, procurar, comparar, investigar como vai ser feito, o que vai ser feito, de que forma vai ser feito, né? O cliente ele só tem aquela do quanto eu vou pagar por isso, não é uma preocupação que existe pro design, né? Que tem todo um estudo envolvendo isso. Para concluir aqui essa análise, né, sobre cliente e online, eu queria que o Wanderson desse umas dicas de como a gente pode se comunicar melhor online, como a gente pode tratar melhor um cliente online e vender o nosso produto online de uma maneira mais convincente, né? Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem essa aptidão, né, de comunicação, mas tem muita gente que precisa, né, vender esse produto. Às vezes as pessoas são tímidas, né? Às vezes acontece, né, da pessoa ter que realmente desenvolver esse talento de comunicação. E eu particularmente prefiro me comunicar online, né?
Eu até evito às vezes me comunicar via ligação telefônica, eu prefiro que a pessoa mande áudio, porque realmente eu tenho uma certa fobia até mesmo de ligações telefônicas, né? Eu prefiro só comunicar via telefone com pessoas realmente que eu conheço, que são mais próximas de mim. Às vezes até amigos eu não gosto muito de receber ligação telefônica e eu prefiro me comunicar por texto. Como que pessoas nesse nicho do design, pessoas que têm esse tipo de comunicação assim, que querem melhorar essa comunicação, que querem elaborar, elas poderiam trabalhar conversando com o cliente de uma maneira mais convincente, um pouco mais adaptativa? Nós primeiros podemos fazer aquele velho treino na frente do espelho, né, que ajudaria bastante, né? Também poderíamos fazer outra coisa, que seria o portfólio, né, que é como se fosse aquela lojinha de mercado que está aberta ali online, que é onde você coloca seus outros trabalhos que já foram feitos, entende? Outra coisa também seria, no caso, por exemplo, uma pessoa que tem uma baixa autoestima, ela tenderia a colocar um preço mais baixo nos seus produtos por não confiar na qualidade deles, quando muitas vezes a gente vê que tem qualidade. Aí seria mais uma questão de tratamento, de, como eu posso dizer, uma terapia. No caso, se eu me irrito com muita facilidade lidando com o cliente, seria indicado eu começar uma terapia ou fazer vários treinos, né, na frente do espelho, ou lidando com outros clientes, porque existe isso. Se eu vendo um produto, eu tenho que saber lidar com o cliente, eu tenho que saber como fazer, como tratar, como cobrar, né, essa parte da cobrança. Por exemplo, como eu quero receber o pagamento, vamos fazer um contrato aqui antes de eu fazer o serviço, para depois não ocorrer o risco de não receber, entende? São várias, como eu posso dizer, vários pontos aí que podem ser trabalhados. Outra coisa, eu posso, por exemplo, me formei em design, não sei quanto vou cobrar pelo produto, eu posso perguntar para outros colegas que já oferecem produtos semelhantes à média do preço, entendeu? Para mim não vender o meu produto muito barato, porque acaba ficando desvalorizado. Tu vai ter muito trabalho para fazer e pouco retorno. As pessoas vão dizer, tu se formou e ganha pouco, mas é porque a pessoa não está valorizando aquilo que ela faz, entende? Às vezes as outras pessoas vão dizer, não, tu tá fazendo um trabalho ótimo, só que tu tem que entender que tu faz um trabalho ótimo, tu tem que cobrar por um trabalho ótimo. Tu não pode, como é que a gente fala numa linguagem mais usual, cobrar um preço medíocre, um trabalho ótimo, que tu vai ter muito trabalho para fazer e quase nenhum retorno. Tu acaba se prejudicando, o cliente fica feliz, mas tu não fica feliz, e vai acabar que tu vai ter que pegar mais serviços, entendeu? Ser mais atarefado para conseguir arrecadar um valor que outro colega teu conseguiria cobrando, como é que eu posso dizer, preços justos, entende? A gente tem que levar bastante isso em consideração. Quanto eu tenho a ideia de ganhar ali mais ou menos, qual vai ser meu trabalho, qual a média do mercado, em cima eu jogo o meu valor, entendeu? Eu posso cobrar acima um pouco, abaixo. Se eu estou começando agora, eu cobro mais baixo da média de mercado, mas a maneira que eu vou, com o tempo que eu vou adquirindo experiência e ganhando confiança, eu posso aumentando o preço das minhas artes, entende? Até pelo conhecimento. Já vai ter conhecido mais, planejado mais, feito mais, ter um portfólio mais rico, já ter vendido mais, como é que eu posso dizer, mais artes, entende? Feito mais trabalhos, então tu já vai poder cobrar acima da média, que são aqueles profissionais que ganham bem, fazem excelentes trabalhos e ganham bem justamente. Outra coisa seria experiência. Tu vai lidando com o cliente, tu vai ganhar experiência fazendo projetos que às vezes, até quando não dá certo um projeto, tu já tá ganhando experiência, entende? Tu vai aprendendo nos detalhes. Os detalhes é que vão ensinando a gente a como construir uma carreira sólida, no caso. Até mesmo para um artista, né? Outra coisa que o artista costuma ter dificuldade é nessa parte de prazos. Como eu vou trabalhar com criação, às vezes nem todo o artista gosta dessa parte de prazos, acaba atrapalhando ele.
eu tenho que correr atrás de logomarca, eu tenho que correr atrás de modelos e eu não gosto. Então tu pede pro teu cliente, tu fala, olha, eu vou fazer esse serviço, a princípio vai custar X valor, depois, dependendo das modificações que eu tiver que fazer, eu vou acrescentar um valor extra, mas no final vai ficar mais ou menos nessa faixa e vai ser feito mais ou menos esse serviço. Entende? É bom tu já cobrar 50% agora e 50% depois, para tu não sair no prejuízo de, como o colega disse, tu não receber. Tu faz a arte, entrega e não recebe, porque acontece. Isso não é só na área de arte. Em todas as áreas acontece de existir o mal pagador, assim como existe o pechincheiro, aquele que não gosta de pagar o valor das coisas, né? Tu acha que para uma pessoa assim que tem esses problemas de paciência, coisa e tal, é recomendado yoga, exercícios físicos ou algo do gênero que possa aliviar essa carga mais pesada da mente, do corpo? Acredito que sim, uma vez que existem várias formas. Por exemplo, fiquei com raiva do cliente, posso ir para a esteira e, como é que eu posso dizer, descarregar essa raiva lá. Seria uma forma de eu redirecionar aquele sentimento negativo para algo positivo, entendeu? Por exemplo, fiquei frustrado com o projeto que eu fiz, então vou fazer uma meditação, no caso, um relaxamento. Existe até acupuntura hoje em dia, aquela técnica das agulhas também. Varia de pessoa para pessoa. Tem gente que se sente bem com aquilo, tem gente que se sente bem com uma caminhada. Então, o que fizer bem para você é bom para você, entendeu? Até como uma forma de, por exemplo, um hobby saudável, né? Exercícios físicos hoje em dia são muito bons, ainda mais nessa época de quarentena, onde as pessoas têm ficado muito tempo em casa e saído pouco. E quando eu trabalho pela internet fazendo artes, que eu fico muito tempo sentado em frente a um computador, é super adequado. Muito bem, então tá aí o nosso bate-papo aí com o Wanderson Reis e o Sérgio Alexandre. Agradeço a participação dos dois aqui no nosso podcast de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de estar curtindo nossas mídias sociais, estar nos seguindo aí, entrando no nosso grupo do Telegram, que tem muita coisa bacana por lá, né? Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber aí mais vídeos e indicações nossas. E eu espero que vocês tenham curtido. Qualquer dica de podcast, conversa aí no chat aí, coloca aí pra gente ver e até a próxima, galera. Falou!